imagem, ouvir uma frase que há poucos anos parecia impossível. Hoje, enfrentar o Brasil já não assusta como antes. Durante décadas, apenas ver a camisa amarela entrando em campo já fazia qualquer adversário sentir pressão. O Brasil era sinônimo de talento, espetáculo e vitórias. Era a seleção das 5 estrelas, do futebol arte, dos maiores jogadores da história. Mas algo mudou. Depois da eliminação na Copa do Mundo de 2026, milhares de comentários começaram a aparecer nas redes sociais, em programas esportivos e na imprensa internacional. A pergunta que tomou conta do futebol mundial foi direta. Será que o mundo finalmente perdeu o medo da seleção brasileira? Essa é uma discussão que dói para qualquer torcedor brasileiro. Afinal, estamos falando da seleção mais vencedora da história. Uma camisa que revelou Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Neymar e tantos outros craques que marcaram gerações. Mas o futebol muda rapidamente. Enquanto outras seleções evoluíram em organização, intensidade e preparação, muitos torcedores acreditam que o Brasil ficou para trás em alguns aspectos importantes. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos analisar como o mundo está enxergando a seleção brasileira. O que dizem jornalistas estrangeiros, como os torcedores internacionais reagiram à eliminação, e principalmente se ainda existe esperança para o futuro. Antes de continuar, já deixe o seu like e escreva aqui nos comentários. Você acredita que o mundo realmente perdeu o medo do Brasil, ou tudo isso é apenas uma fase? Sua opinião é muito importante para essa discussão. Quando o árbitro apitou o fim da partida que eliminou o Brasil, a reação foi imediata. Nas redes sociais, milhares de mensagens começaram a aparecer em poucos minutos. Alguns torcedores estrangeiros demonstraram respeito pela história brasileira. Outros aproveitaram para dizer que aquela seleção já não era mais a mesma. Em diversos fóruns internacionais, muitos comentários chamavam atenção. Alguns diziam: hoje qualquer seleção acredita que pode vencer o Brasil. Outros afirmavam: a camisa continua pesada, mas o futebol apresentado já não assusta como antigamente. Essas opiniões machucam o torcedor brasileiro. Mas também mostram como a imagem da seleção mudou nos últimos anos. Durante muito tempo, enfrentar o Brasil significava aceitar sofrer pressão durante 90 minutos. Hoje, muitos adversários entram em campo acreditando que a vitória é possível. E isso faz toda a diferença em uma Copa do Mundo. A confiança muda completamente o comportamento das equipes. Enquanto antes muitos rivais jogavam fechados, apenas tentando sobreviver, agora eles pressionam, atacam e acreditam que podem controlar o jogo. Esse detalhe psicológico é enorme no futebol moderno. E talvez seja justamente esse o maior sinal de que alguma coisa mudou. Outro ponto muito comentado pela imprensa internacional foi a falta de identidade da seleção brasileira. Durante décadas, quando alguém falava em Brasil, imediatamente pensava em criatividade, dribles, alegria, jogadas inesperadas, talento individual. Era um futebol diferente de qualquer outro país. Hoje, muitos jornalistas dizem que o Brasil ainda possui jogadores extraordinários, mas que falta uma identidade coletiva clara. A equipe muitas vezes parece depender de jogadas individuais. Quando um craque não consegue decidir sozinho, o time sente enormes dificuldades. Isso ficou evidente em vários momentos da competição. Não significa que faltem grandes jogadores. Muito pelo contrário. Vinícius Júnior continua sendo um dos atletas mais perigosos do planeta. Endrick representa uma das maiores promessas do futebol mundial. Estevão já desperta enorme expectativa na Europa.
Outros jovens também aparecem como talentos capazes de liderar uma nova geração. Então, por que o desempenho coletivo continua gerando tantas dúvidas? Essa pergunta ainda não possui uma resposta definitiva. Enquanto isso, muitos países parecem ter encontrado exatamente aquilo que o Brasil procura: organização, intensidade, confiança, planejamento. Seleções que antes eram consideradas inferiores, hoje enfrentam qualquer gigante sem medo. E talvez esse seja o maior alerta para o futebol brasileiro. Não basta revelar craques. É preciso construir uma equipe forte. Uma seleção capaz de competir durante 90 minutos contra qualquer adversário. Foi justamente isso que muitos analistas internacionais destacaram após a eliminação. Eles elogiaram a qualidade técnica brasileira, mas também apontaram que apenas talento individual já não é suficiente para conquistar uma Copa do Mundo. O futebol moderno exige muito mais. Exige disciplina tática, preparação física, mentalidade competitiva, trabalho coletivo e principalmente regularidade. A pergunta agora é: será que o Brasil conseguirá recuperar essa identidade antes da próxima Copa do Mundo? Porque o tempo continua passando e os adversários continuam evoluindo. Mas existe um detalhe que muitos torcedores estão esquecendo. Apesar de todas as críticas, o Brasil continua sendo uma das seleções mais observadas do planeta. Basta abrir qualquer portal esporte internacional após um jogo da seleção. Quando o Brasil vence, o mundo comenta. Quando empata, o mundo comenta. E quando perde, a repercussão é ainda maior. Isso acontece porque a camisa da seleção brasileira ainda carrega um peso histórico enorme. Nenhuma outra seleção reúne tantas lendas do futebol em sua história. 5 títulos mundiais. Décadas formando alguns dos maiores jogadores que o esporte já viu. Por isso, muitos especialistas afirmam que o Brasil não perdeu sua grandeza. O que diminuiu foi a sensação de invencibilidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O respeito pela história continua, mas o medo que muitos adversários sentiam já não é o mesmo. Essa mudança é exatamente o que preocupa tantos brasileiros. Porque recuperar o medo dos adversários não depende apenas de discursos. Depende de resultados. Depende de desempenho. Depende de conquistar títulos novamente. Agora surge uma pergunta importante. Quem será o rosto dessa reconstrução? Muitos acreditam que Vinícius Júnior finalmente precisa assumir o papel de grande líder da seleção. No futebol de clubes, ele já mostrou inúmeras vezes que consegue decidir partidas importantes. Velocidade, drible, personalidade, capacidade de mudar um jogo em poucos segundos. Mas vestir a camisa da seleção brasileira traz uma pressão completamente diferente. Todo craque brasileiro acaba sendo comparado aos gigantes do passado. Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar. E essa comparação aumenta ainda mais a responsabilidade. Ao mesmo tempo, uma nova geração começa a despertar esperança. Endrick representa a coragem e a fome de vencer. Estevão impressiona pela criatividade, pela confiança e pela maturidade, mesmo sendo muito jovem. São jogadores que fazem os torcedores sonharem novamente. Mas nenhum deles conseguirá mudar tudo sozinho. O futebol moderno não depende apenas de estrelas. Depende de um grupo forte, de uma equipe organizada, de jogadores comprometidos com o mesmo objetivo. É exatamente isso que as seleções que hoje brigam pelos grandes títulos têm mostrado. Outro nome que divide opiniões é Carlo Ancelotti. Quando assumiu a seleção, muitos acreditaram que sua enorme experiência poderia devolver o Brasil ao caminho das vitórias. Ele chegou com respeito internacional, títulos importantes e um currículo que poucos treinadores possuem. Mas, dirigir uma seleção é muito diferente de comandar um clube. O tempo de treinamento é menor. As competições são mais curtas.
Cada decisão ganha um peso enorme. Por isso, muitos torcedores acreditam que o verdadeiro trabalho de reconstrução ainda está apenas começando. Se Ancelotti conseguir criar uma identidade clara, fortalecer o coletivo e aproveitar o talento dessa nova geração, o Brasil poderá voltar a competir no mais alto nível. Mas isso exige paciência e, principalmente, continuidade. Enquanto isso, a torcida brasileira continua fazendo aquilo que sempre fez: acreditar. Mesmo depois das derrotas. Mesmo após eliminações dolorosas. O torcedor brasileiro nunca deixa de sonhar. Porque conhece a história da seleção. Sabe que momentos difíceis já aconteceram antes. Depois vieram grandes conquistas. Foi assim em diferentes épocas. O futebol brasileiro sempre encontrou uma maneira de se reinventar. Talvez este seja apenas mais um capítulo dessa história. Uma fase difícil, mas também uma oportunidade para construir um novo ciclo vencedor. No fim das contas, a pergunta que abriu este vídeo continua sem uma resposta definitiva. O mundo perdeu o medo do Brasil? Talvez sim, pelo menos por enquanto. Mas perder o medo não significa perder o respeito. E muito menos significa que o Brasil deixou de ser gigante. As grandes seleções passam por momentos de reconstrução. A diferença é como elas respondem aos desafios. E agora chegou a vez da seleção brasileira mostrar sua força mais uma vez. Se Vinícius Júnior assumir o protagonismo, se Endrick confirmar todo o seu potencial, se Estevão continuar evoluindo, se o trabalho coletivo crescer nos próximos anos, o mundo poderá voltar a olhar para a camisa amarela com aquele velho sentimento que marcou gerações. O sentimento de enfrentar um adversário capaz de decidir qualquer partida. Porque uma coisa ninguém pode apagar: a história. Os 5 títulos mundiais. A paixão de milhões de brasileiros. E a tradição de revelar talentos que encantam o planeta. Talvez o medo tenha diminuído, mas a esperança continua enorme. E no futebol, basta uma grande geração para mudar completamente a opinião do mundo. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o mundo realmente perdeu o medo da seleção brasileira? Ou tudo isso faz parte de um momento passageiro? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Vou ler as melhores opiniões e responder várias delas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar todas as novidades sobre a seleção brasileira. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.